boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Oliveira e sou diretor de marketing da Bresimar Automação. Venho hoje falar-vos de um tema que está bastante presente na Feira EMAF e é por isso que estamos com esta dinâmica de trazer até ao nosso Facebook, ao nosso LinkedIn, YouTube, as nossas apresentações aqui no nosso stand da EMAF, convidando-vos desde já a visitarem-nos no nosso stand, no pavilhão 5, muito porque trazemos as principais novidades da indústria 4.0. É um tema central para todas as indústrias, não só fabricantes de máquinas, mas também mais do ponto de vista do chão de fábrica e indústria produtiva, e por isso vamos aqui fazer um pequeno resumo de um evento que tivemos em parceria com o Jornal Expresso, com a principal temática de discutir o país naquilo que é a indústria 4.0 na sua essência, a nova revolução industrial. Mas primeiro de tudo eu gostaria de fazer apenas um primeiro apanhado sobre quem somos nós, Bresimar Automação. 39 anos de atividade, mais de 100 colaboradores, sendo que, e nesta dinâmica da indústria 4.0 é muito importante, mais de 50 destas 100 pessoas são da área de engenharia. A média de antiguidade na empresa são 10 anos. Somos certificados NP 4457, mais uma vez, neste âmbito, investigação e desenvolvimento é extremamente relevante como fonte de diferenciação e acreditamos que esta norma pode ser uma mais-valia para que nós possamos ter as nossas práticas de investigação, desenvolvimento e inovação dentro de portas. Somos também uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal, 21º lugar no último ranking das melhores empresas para trabalhar da revista Exam. Apresento-vos então um pequeno vídeo, resumo daquilo que é a nossa atividade com alguns dos nossos trabalhos, obviamente aqui uma representação por amostra, porque existem muitos outros. Então, como vimos aqui, alguns exemplos de equipamentos que de alguma forma abrangem aquilo que é o ecossistema tecnológico da indústria 4.0, vários pilares tecnológicos que constroem as possibilidades de executar alguns dos equipamentos que vimos no vídeo anterior. E isto tem, obviamente, um impacto significativo naquilo que é o mercado da indústria 4.0, que tem crescido nos últimos anos e que apresenta perspectivas de crescimento significativas entre 2019 e 2027, como podemos ver. Todavia, existe ainda muito trabalho a ser feito naquilo que é a nossa competitividade. Estamos mais ou menos a meio do ranking de competitividade digital. A digitalização é um processo essencial para nós conseguirmos competitividade na indústria 4.0, pelo que existe também uma intenção, um programa, um projeto da indústria 4.0 fomentado pelo governo português, que vai agora na segunda fase e que tem como perspectiva colocar Portugal na rota dos países mais desenvolvidos dentro desta dinâmica de indústria 4.0. Como podem ver, temos este objetivo, esta convergência de Portugal para o grupo de países leading até 2030, posicionando-nos como países como Reino Unido, Finlândia, Suécia, Holanda, Dinamarca. Esse é o principal objetivo e é disso que falamos hoje e é disso que falamos aqui na EMAF. Desta capacitação da indústria, deste trazer da tecnologia, transferência de conhecimento da inovação para a indústria nacional. Todavia, é importante também destacar aquilo que é a nossa visão, ou seja, nós, Bresimar, como é que nós perspectivamos a indústria 4.0 e como é que nós a trabalhamos.
E por isso, como vos falava no início da apresentação, tivemos um evento, a Nova Revolução Industrial da Indústria 4.0, em parceria com o Expresso, e muito do que eu venho aqui fazer hoje é esse resumo de quais é que são os principais temas a reter, quais são as principais ações a tomar num futuro próximo, tendo por base as considerações do painel que levámos a debate, um painel rico com vários tipos de perspectivas a nível de experiência. Então, temos aqui algumas imagens do painel de discussão, painel de debate, que potenciámos em parceria com o Expresso, e levámos para lá algumas considerações de como nós fazemos. Nós desenvolvemos ações com os nossos principais parceiros internacionais, ou seja, promovemos a transferência de conhecimento desses parceiros de inovação para a indústria nacional através da capacitação dos nossos técnicos, engenharia especializada, com capacidade para abraçar desafios e promover soluções. Temos uma equipa de investigação e desenvolvimento direcionada para a IoT, Tecon Electronics, tal e qual como podemos ver aqui no nosso stand, em que temos a nossa plataforma IoT destacada num dos espaços no nosso stand. Sistemas e equipamentos de automação para a digitalização e integração na indústria 4.0. Mais uma vez, a nossa capacidade de especialização, a nossa capacidade de compreender quais são os desafios colocados pelo cliente e transformá-los em soluções, e equipas de engenharia especializadas nas diversas áreas tecnológicas, automação, robótica, visão artificial, eletrónica e mecatrónica. A convergência de várias áreas numa só empresa, numa só equipa, possibilita abraçar projetos de diferentes complexidades. Também a utilização de tecnologia de vanguarda, mais uma vez, a utilização destas parcerias internacionais para conseguir transportar conhecimento daquilo que são os principais parceiros tecnológicos para o mercado nacional, e também a capacidade de inovar, de produzir sistemas de transmissão e comunicação com a base de tecnologia wireless. E, claro que sim, tudo isto é complementado pela nossa experiência de 39 anos de mercado, em contacto diário com vários parceiros da indústria. E um dos principais conceitos a reter, nesta nossa palestra, nesta nossa conferência, foi uma das frases do nosso CEO, Carlos Breda. As empresas devem olhar para o futuro e perceber que precisam da indústria 4.0 para desenvolver a sua atividade. Então, muito por isso, nós acreditamos na inovação como fonte de diferenciação, e para isso desenvolvemos a nossa plataforma IoT, que permite a recolha de dados, alarmes e notificações, armazenamento desta informação na cloud, transformar isto em análise de dados, recebendo informação multiprotocolo e podendo ter acesso a toda esta informação a qualquer momento na plataforma web. Temos também a produção de equipamentos, sensores, para a recolha de informação, para permitir esta análise que falávamos no slide anterior, através do nosso portfólio de sensores, a maioria deles wireless, mas também cabelados, para o qual nós temos produção própria, nacional, made in Portugal, engenharia portuguesa. Outro dos conceitos a reter foi passado pelo Filipe Sousa, da Fraunhofer Portugal. A tecnologia tem um papel muito importante na interação e competitividade da indústria portuguesa. Para isso, nós trazemos aqui uma análise feita pela Turk, apresentada também neste evento, em que nos mostra o passado, em que havia rigidez de estrutura e longos processos de decisão a nível industrial, como vemos os sensores, PLCs, SCADA, MES e ERPs, tudo numa pirâmide bastante bem construída, em que passamos para um cenário presente, em que já existem interligações entre os diferentes sistemas, dada a necessidade de aquisição de informação, aquisição de dados nas diferentes bases da pirâmide. Todavia, a Turk projeta também aquilo que é o futuro. E o futuro é descentralizado, ou seja, deixa de haver uma pirâmide e passa a haver uma interconectividade entre todas as áreas, recebendo informação e partilhando informação com todas as áreas. E é muito aqui que se centra a indústria 4.0. Mais um dos conceitos a reter. A indústria 4.0 é precisa para entrarmos verdadeiramente no campeonato do valor acrescentado. E esta é uma frase que realmente assinalo e gostaria de destacar aqui, o campeonato do valor acrescentado, que é aí que nós nos devemos posicionar e que podemos fazer a diferença. Mostro então um exemplo da análise feita pela Beckhoff, também partilhada neste evento, da Factory 4.0, em que vemos o chão de fábrica perfeitamente automatizado, tal e qual como já o conhecemos, e que existe então aqui a interligação e a comunicação segura de dados para um sistema superior para a análise e a interligação com todas as fábricas. Isto permite a interligação entre vários sistemas, entre várias empresas, entre várias indústrias, tudo isto armazenado numa cloud. Como um exemplo de aplicação, a Beckhoff apresentou análise energética num fabricante de PCBs, em que temos numa parte mais de solo a recolha de dados, de corrente, ar comprimido, nitrogênio, consumos e afins, que vem para uma área de transporte de dados e processamento dos PLCs, e depois
numa área mais high level, armazenamento de dados, análise e avaliação dos mesmos, recorrendo aqui ao protocolo MQTT e tendo a possibilidade de visualizar através de uma interface gráfica, de um dashboard. E neste caso que nós tivemos a oportunidade de ver, podemos reconhecer o poder dos dados. Isto é unicamente um exemplo prático, um exemplo simples, em que temos uma máquina numa operação normal e podemos compreender o seu consumo energético e, todavia, a otimização que foi promovida pela back-office neste projeto foi compreender quais é que eram os consumos em stand-by, ou seja, quanta energia estava a ser desperdiçada quando os equipamentos não estavam a funcionar. E num exercício simples de recolha de informação foi possível compreender que podia haver economias superiores a 1.700 euros unicamente planeando o shutdown dos equipamentos, desligando-os de forma planeada para que eles não fiquem em stand-by a consumir energia desnecessária que não acrescenta valor ao processo. Ou seja, vemos, num processo tão simples como ter um shutdown planeado para um equipamento, conseguimos economias nos nossos custos energéticos, sendo mais eficientes, sendo mais competitivos e conhecendo muito melhor o nosso processo. Outro dos pontos a reter, passados por João Neves, Secretário de Estado Adjunto e da Economia, foi a digitalização será a base daquilo que serão as relações económicas no futuro. E para isso eu trago a Hannover Messe 2022, em que Portugal é partner country, sob o mote Portugal Makes Sense. Eu gostaria de destacar esta participação portuguesa enquanto partner country e nós, Bresimar, também lá estaremos com a nossa marca própria Tecon Electronics, muito porque é uma feira de relevo, é uma feira destacada no âmbito industrial, em que Portugal vai ter aqui uma visibilidade acrescida. Mas para isto é extremamente necessário que tenhamos em mente esta necessidade de competitividade extra, esta necessidade de nos capacitarmos, de nos qualificarmos, de acrescentarmos valor para que possamos ser competitivos à escala global e unicamente local. A indústria 4.0 é então uma oportunidade de modernização para a indústria nacional, sobre os seguintes pilares: recursos e competências, financiamento, obviamente programas de incentivo e inovação e competitividade como fonte de diferenciação. Convidava-vos, por último, a visitar o Facebook do Expresso e assistir à gravação do evento, um evento com cerca de 2 horas, rico nos temas que tive aqui a oportunidade nesta pequena apresentação de vos apresentar. E, para fechar, deixava um conceito a reter também passado pelo nosso administrador Carlos Breda, que indicou que depois de uma pandemia nada ficou igual. Precisamos de um bom plano, uma indústria robusta e novos produtos com valor acrescentado. Muito obrigado.